gente, nossa live. Mais uma história de adoção solo. É uma alegria ter o Erasmo aqui, porque não é tão comum, né? As pessoas que decidem adotar de forma sozinho, né? Querendo compartilhar essa trajetória. E é cada vez mais importante a gente estar compartilhando, né, essas decisões que não são tão comuns. A gente vê sempre casais. Apesar de a gente já ter aqui na nossa live, né, um Tony que falou da sua rica história de adoção solo. A gente tem mulheres também que decidem adotar, mesmo sem ter companheiros, né, parceiros. E isso é o que vai realmente diminuir aí o número de crianças na fila da adoção. É quando a sociedade entender que a gente pode começar a nossa família, que a gente pode aumentar a nossa família por meio da adoção. Que a gente não é obrigado a trilhar aquele caminho, né, tradicional que a gente viu lá nas propagandas de margarina, né, que a gente pode ser família de múltiplas formas. E o Erasmo está aqui para compartilhar a história dele. Agora, eu fiquei confusa, porque eu vi você na rádio, né, cria, e eu vi alguém falando de São Paulo. Me conta aí, onde é que você está, Erasmo? De onde você está falando? Quem é você? Então, eu sou do Rio, eu sou do Rio de Janeiro, do interior do Rio, uma cidade chamada Cachoeiras de Macacu, né? Uma cidade pequena, é uma cidade que tem muitas cachoeiras, entendeu? Muitos rios, enfim, por isso que se chama Cachoeiras de Macacu. E a entrevista no CRIA foi através do Instagram, assim como eu te conheci lá, né? Então fizeram um contato comigo e eu acabei participando lá, entendeu? Mesmo estando aqui, eu participei lá. Ai, é legal. Isso. Que legal. Me conta aí, como foi que você decidiu adotar e como surgiu no seu coração o desejo de ser pai por meio da adoção? Então, como eu sempre falo, desde que eu era criança, né, eu queria muito que meus pais, eu tenho uma família muito grande, assim, de tios e tias, né, e minha avó, por parte de mãe, quando ela era viva, ela cuidava de muitas crianças, né, cuidava de crianças, enfim, assim, as crianças iam frequentar a casa dela. Então, assim, eu gostaria de ter uma família maior. Eu tenho 2 irmãos, e uma irmã e um irmão. Eu queria que minha mãe adotasse, sabe? Eu queria ter irmãos menores que eu, para poder ver crescendo, né? Assim, eu queria ter um irmão mais novo, 2 anos. A gente cresceu meio que junto, não deu para eu poder ver essa diferença. Então, eu cresci com esse pensamento, fui crescendo, e sempre falava para minha família que um dia eu iria adotar. Falava. Então, eles assim, ouviam, mas no momento em que eu cheguei, falei para minha mãe, né, e meu pai, que eu iria entrar com o processo de adoção, né, que eu já tinha feito, tudo começou ano passado, quando eu fiz 37 anos, eu já tinha concluído a faculdade, pós-graduação, minha casa, e eu comecei a questionar dentro de mim, assim, que precisava de alguma coisa, sabe? Precisava de mais alguma coisa. Relacionamento não é muito o que eu penso, sabe? E assim, eu pensei assim, eu quero ter alguém, quero cuidar de alguém, quero dar amor para alguém, quero ser amado por alguém, mas no sentido de pai e filho, né? E foi. Aí, quando eu cheguei para minha mãe e disse para ela e para meus pais que eu iria adotar, eles ficaram meio apreensivos. Não foi nem porque eles não queriam que eu adotasse, por nenhum preconceito, etc e tal, por eu ser só, né? Por eu ser sozinho. E esse sozinho que minha mãe ia ficar preocupada, né? De eu cuidar de alguém sozinho. Então foi assim, eu fiz uma retrospectiva ano passado, quando eu fiz 37 anos, e foi quando eu decidi entrar com o processo de adoção. Aí eu pensei no mês todinho de maio, faço aniversário dia 3 de maio, pensei, dia 3 de junho, eu fui ao fórum me informar o que eu deveria fazer para entrar com o processo de adoção. Aí de lá para cá as coisas foram acontecendo. Qual é a sua comarca? É a comarca de Cachoeiras de Macacu, aqui no... É a comarca de Cachoeiras de Macacu, né? Assim mesmo. E como é o processo aí? Quais são as documentações? Só para a gente ter uma noção se é diferente dos outros lugares. Então, tem alguém aqui. Então, o que eu precisei? Eu precisei de
além de levar certidão de nascimento, comprovante, né, de residência, os documentos, né, pessoais, eu precisei de 2 testemunhas para provar a minha idoneidade. Né, assim, se eu era realmente eu tive que levar todos os documentos dessas pessoas também ao cartório, autenticar todas elas e levar para lá. Em alguns fóruns isso não exigem isso, né? Eu já conversei com outras pessoas e não exigem. Mas aqui na minha cidade precisa de ter essa autenticação e essa comprovação de que você é uma pessoa idônea, que você não é, né? Que você, perante a sociedade, você é uma pessoa sã, né? Erasmo, eu não ouvi toda a entrevista da rádio, porque eu gosto muito de me surpreender junto com as pessoas que ficam aqui, que a gente se emociona, a gente sorri. Eu gosto muito desse momento, né? Para mim é terapêutico. Então, mas eu acho que tem aí uma história de um começo, de uma primeira adaptação. Como foi o início, né? Como foi as suas primeiras aproximações com a criança? Em relação tá aqui com meu filho. Foi assim, eu conheci em uma busca ativa, né? Eu conheci... se eu não estiver respondendo o que você estiver perguntando, você me corta e faz, né? Me leva para o caminho. Dizendo aí o que é busca ativa, porque sempre a gente tem que estar reforçando isso. Então, a busca ativa são crianças de difícil colocação, né? E em família, e elas precisam de... Não encontra pretendentes no Sistema Nacional de Adoção, né? No SNA. E essas crianças que são crianças acima de 9 anos, grupos de irmãos, e crianças, né, com alguma necessidade especial. E essas crianças, elas vão para essa busca ativa e lá, por exemplo, elas podem encontrar a família delas que... Um exemplo, os meus estados eram Minas, São Paulo, Paraná e Rio. Se, por exemplo, essa criança fosse do Piauí, por exemplo, e eu me interessasse por ela, eu iria no meu fórum pedir para colocar esse estado como um estado que eu iria adotar e eu iria fazer a vinculação, né, com essa criança. E na busca ativa, as cegonhas, né, chamadas cegonhas, elas postam as informações e quando é liberado, pela justiça, eles colocam a foto, né, a fotinha da criança. No meu caso, por exemplo, do meu filho, apareceu a fotinha dele e dizendo que as informações, né? E foi quando eu me encantei por ele, né? E nesse momento... Só para saber o perfil do teu grupo de busca ativa. Era crianças acima de 5 anos? Tem que ser habilitado. Então... Era acima de 5 anos tu conseguiu o primeiro contato por Facebook, por WhatsApp, Telegram, qual foi o meio? Foi pelo WhatsApp, pelo grupo que eu faço. Eu faço parte de 2 grupos. Em um grupo eu sou administrador, que é o GA, que é o... eu faço parte de alguns grupos. Faço parte do seu grupo, né? Do seu grupo também. Mas eu sou administrador no GA, que é Adote Amor. É um grupo recente, que começou agora há pouco tempo, que juntou alguns amigos. E o meu filho veio do ATE, que é o grupo de adoção tardia, né, e especial. Foi lá que eu o encontrei, né? E o meu perfil era crianças de até 12 anos e 11 meses, né? De 0 a 12 anos e 11 meses. Aí o meu filho nasceu para mim com 11 anos e 2 meses. E foi recente, né? Sim, foi no meio da pandemia, né? No meio de toda essa situação toda. O meu pai está com câncer, está fazendo tratamento. Então, em um determinado período, eu pedi que suspendessem o meu perfil, né? A minha habilitação, suspendesse, para que não surgisse uma criança e eu estar nesse processo do meu pai, até meu pai entrar com tratamento, etc e tal. Quando eu percebi que o meu pai ele já estava no tratamento, eu comecei a pensar em reabrir novamente, pedir para liberarem, né, liberar a minha habilitação. Foi quando ainda estava, como posso dizer, bloqueado, não, estava suspenso, né, que eu pedi a comissária de justiça para fazer a suspensão. E um dia de manhã eu estava tomando café, né, durante, né, essa pandemia,
e eu vi uma informação lá de um menino, né? De um menino de 11 anos que queria uma família. E aí eu olhei, achei, assim, um sorriso me encantou, né? Tava assim com o dedinho assim, sorrindo na foto. Aí eu fui, me encantei por ele. E assim, como eu já tinha tentado outras buscas, né, com cegonhas, e não tinha dado certo, porque às vezes as crianças queriam pai e mãe. Ou uma coisa também que eu quero deixar aqui, que às vezes os solteiros podem até pensar assim, é preconceito. Mas só que às vezes a criança, você como psicóloga, você pode dizer isso, né? Que as crianças elas também elas idealizam os pais, né? Elas idealizam, né? Elas têm esse pensamento. E algumas crianças, elas queriam pai e mãe. E eu só tinha né? Eu só podia ser pai, né? E então não consegui. E foi quando, com ele, durante, assim, eu não estava nem pensando, eu fui, mandei que foi até um cegonho que postou, não foi, né? Foi um homem que postou. Eu fui logo e mandei para ele dizendo que eu tinha interessado pela busca e que, assim, eu não achei que fosse tão dar certo, né? Assim, foi isso, eu vou tentar, né? A gente tem que tentar. No mundo da adoção, a gente tem que estar em constante, né, buscar nosso filho. Até a própria Sônia, que é a comissária de justiça da minha cidade, a minha cidade é muito pequena, então, assim, não há crianças para serem adotadas, sabe? Não tem. E, por um lado, é bom também, né? Por um lado, é bom, por não ter crianças para, né? Né? Então, assim, ela falou assim, você vai em busca. E eu, fazendo parte de grupos, etc e tal, foi quando eu conheci esses grupos que eu comecei a fazer parte. Então, voltando cá, eu fui, vi a informação dele e mandei. Nesse momento, eu falei, ainda estava suspenso. Aí, no mesmo momento que eu mandei o pedido para ele, né, para cegonha, eu liguei para a comissária de justiça e falei para ela que eu queria reabrir o meu processo, sem antes saber se era positivo ou negativo, né, a busca que eu tinha pedido. Aí ela perguntou se eu tinha certeza, falei para ela que sim, e que eu estava preparado para reabrir. Naquele mesmo dia, o fórum me ligou, né, o fórum da comarca, né, de São Paulo. Eu não vou falar qual é a comarca para poder, né, porque o processo ainda está em andamento, então é de São Paulo, eu sou do Rio, ele é de São Paulo. E aí a assistente social ligou para mim e disse, querendo saber mais de mim, né, perguntando o meu interesse. E no outro dia nós fizemos uma reunião, ela, assistente social, aí a assistente social do fórum e a psicóloga do fórum não, minto. A assistente social do fórum, a psicóloga do abrigo e a assistente social do abrigo. Nós fizemos uma reunião, elas passaram tudo para mim, né? Toda histórico, tudo histórico dele, antes de iniciar a aproximação. E, enfim, aí ela me contou e eu disse sim. E naquele mesmo dia eu consegui vê-lo, né? Vi, ele me viu e eu vi. A gente não conversou nem nada. No outro dia, aí a gente já começou a conversar. Assim, para dizer dele, assim, às vezes eu começo, se eu for falar, eu vou começar a me emocionar, né? Porque é um presente de Deus mesmo. E uma coisa que eu sempre pedi, aí voltando lá atrás, quando você me perguntou, quando eu fui entrar com o processo, eu falei para meu pai e para minha mãe que eu queria ser abençoado por eles, sabe? Eu queria que meu pai e minha mãe me abençoasse por essa decisão, sabe? Eu queria ser abençoado. Eu acredito muito que a bênção de pai e mãe tem muito poder, né? Foi quando eu pedi para eles me abençoar e que tudo ia dar certo, né? No início minha mãe ficou meio preocupada, tal, e eu fui mostrando para eles, eu fui mostrando vídeos, sabe? Mostrei vídeos, fui mostrando histórias e eles foram absorvendo aquilo. O meu irmão e minha irmã, eles eu fui criando e eu disse para eles que eu queria isso aí.
Hoje é avó pra lá, é avó pra cá, é avô, é tio, enfim, assim, da mesma forma que os meus sobrinhos vieram, né, pra gente, de forma biológica, que a família toda gerou, o meu filho foi gerado também, né, por vias de adoção, por toda a família. Graças a Deus, minha família é uma família que assim, não podia ter outra, sabe? Minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos são pessoas maravilhosas que eu tenho assim, um carinho enorme. E assim, voltando lá, né, porque eu tô misturando tudo, então foi quando eu entrei, né, e pedi. Aí no segundo dia nós começamos a aproximação. Tudo começou assim bem, né, bem devagar, tal. Foi quando aí a gente começou. Aí eu criei algumas estratégias. Eu pensei assim, como que eu vou iniciar uma conversa com uma criança de 11 anos de idade? Eu pensei assim, eu vou começar com o que é. Procurei vários o que é. Comecei. Aí nas conversas, todo dia eram o que é diferente, né? E a gente, assim, por exemplo, o que é, que corre em pé e cai deitado. Aí a chuva, né? Aí até mesmo pra gente criar toda essa... Então, assim, as coisas, Luciene, foram acontecendo de forma muito, muito, muito natural, sabe? Aconteceu assim, de forma muito natural. Aí as coisas foram indo, passando. Um belo dia, quando eu me despeço, a gente vai se despedir, né, da nossa live, né, da videoconferência, e as videoconferências passavam de 40 minutos. A gente arrumava conversa de muita coisa, conversava sobre tudo. Eu não sei jogar muito videogame, essas coisas todas. Aí ele falava assim, você sabe jogar tal jogo? Aí eu não, eu corria no computador e ia me informar daquilo que ele falava para no outro dia eu ter o que falar, né? Assim, para ter o que conversar com ele. Há um belo dia, na despedida, ele virou para mim antes disso. Aí eu fui, no segundo dia eu mostrei minha casa toda. Mostrei o quarto. Aí quando eu mostrei o quarto, que é o quarto dele hoje, aí eu falei assim, esse quarto aqui é do meu filho que eu vou ter um dia. Mas assim, até então eu não tinha falado nada que era ele, porque a gente conversou, né, com a psicóloga e tal, para deixar as coisas fluírem naturalmente, né, para deixar tudo. Aí quando eu mostrei o quarto, ele virou para mim e falou assim, esse quarto é meu? Aí eu virei e falei assim, quem sabe, né, vamos conversar, né, porque assim, até então é aproximação, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, né? Mas dentro de mim era aquele desejo, eu quero. E aí foi. Só que eu tinha também que ser adotado por ele, né? É isso que a gente tem que entender, né? Que quando a gente vai adotar uma criança, um adolescente, essa adoção não parte só de mim, né? Que eu sou o pai, ou você, a mãe, ou o casal. Tem que haver toda uma, né, atmosfera ali conspirando a favor daquilo, né? E assim, então foi. Aí as coisas foram indo. Aí eu tenho 2 cachorrinhas. Na verdade, eu tinha uma cachorrinha, arrumei uma outra logo depois que ele chegou. Aí eu mostrei a Safira pra ele, que é a minha cachorrinha, né, a Pinscher. Mostrei as minhas calopsitas e eu tenho uma coleção de animais, de animais de miniatura. E a gente foi conversando sobre todas essas coisas. E fomos indo. Um belo dia, acho que era a segunda semana, aí eu fui um dia, perguntei pra ele assim, você acha que eu posso ser um bom pai? Perguntei pra ele. Perguntei, né? Na conversa, né? As conversas foram fluindo. Falei assim, você acha que eu posso ser um bom pai? Ele falou assim, eu acho que sim. Deus ajuda, né? Ele falou que Deus ajuda, né? E aí foi. Aí isso foi durante as semanas. Aí na segunda semana, quando eu fui me despedir, tava a psicóloga e eu, né, tal, e ele. Aí eu falei assim, tchau. Aí ele falou assim, tchau, pai. Aí quando ele disse pra mim assim, tchau, pai, aí eu falei assim, então, tchau, meu filho, né? Aí eu falei, então, tchau, meu filho. Aí nessa hora eu fiquei assim, meio sem entender, não. Foi uma mistura de sentimentos, né?
como que você... É uma coisa que você espera tanto, né? Você sonha por aquilo, né? Eu estava 5 meses habilitado, né? 5, 6 meses mais ou menos habilitado. E quando eu ouço esse pai, eu fiquei assim sem saber o que responder. Eu fui logo, né? Falei, então tá, meu filho, né? Então, e aí, a partir daí era assim, entendeu? Era papai, aí começou papai. Mas assim, não foi eu que pedi para ele me chamar de pai, nem a psicóloga para me chamar de pai. Às vezes ele me chamava de Erasmo, às vezes ele falava Erasmo, né? Aí, só que assim, era raro ele me falar, ou às vezes ele não me chamava, não falava Erasmo nem nada, não falava pai nem nada, apenas ficava, só conversávamos. E então assim, as coisas foram indo. E eu conheci ele, foi no finalzinho de abril, início de março. Abril, março. Não, março, abril, finalzinho de março, e aí ficamos o mês de abril inteiro conversando. A nossa aproximação foi somente por videochamada. Não teve... Quando eu o encontrei, no dia 4 de maio, foi para buscá-lo, entendeu? Então, assim, e eu até mesmo eu conversei com a psicóloga, falei a gente conversava muito, a gente conversa até hoje, se ela percebia, né, o preparo dele, saber se ele estava preparado mesmo, né, para esse momento e tal. E o mais incrível foi que no dia 3 de maio foi o meu aniversário, né? Eu fiz aniversário dia 3 de maio, e no dia 4 de maio, fomos eu, minha irmã e meu cunhado buscá-lo em São Paulo. Nós nos equipamos com máscara, álcool em gel e partimos para São Paulo. Aí chegou lá, foi outra emoção, né? Então, chegamos lá, eu procurei... O nosso encontro foi no setor da proteção social, né, da cidade, né? Esse encontro foi gravado, mas assim, preservando a minha imagem, a imagem dele, né? A cidade fez essa gravação para poder incentivar outras comarcas, enfim, por conta da pandemia, né, para continuar o processo. Então foi feita essa gravação. As psicólogas, assistentes sociais também falaram. E esse vídeo depois vai ser lançado por conta do dia 25, né? Que é o Dia Nacional da Adoção. Então ele vai ser transmitido na cidade lá. E foi assim, foi bem... Aí como que foi o encontro? O encontro foi assim. Eu fiquei numa sala, já tinha falado com o repórter, né? Tinha dado a minha entrevista. Aí ele estava colhendo as informações com as outras meninas, né? Com as assistentes sociais e a psicóloga. E eu fiquei numa sala lá quase meia hora esperando. E assim, começou a me dar tremedeira, bambeira nas pernas, o coração palpitando. Era assim, era uma mistura de sentimentos. Mas eu tinha certeza daquilo, né? Eu tinha certeza do que eu ia fazer. E aí fizemos. Aí chegou, a psicóloga falou assim, estamos na hora. Aí o que eles fizeram? Eu desci, fiquei escondido atrás de um carro. Quando eu vi descendo a rampa, porque até então nunca tinha visto ele, né? Nunca tinha visto, né? Só tinha visto por vídeo. Quando eu vi ele descendo a rampinha com a psicóloga e assistente social, porque foi feito... Porque assim, aí eles desceram e foram para frente para poder, quando ele viessem andando, eu saía de trás do carro e fazia a filmagem, né, do encontro. Quando eu vi descendo a Luciene, eu não aguentei. Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Comecei a chorar porque assim, era um, como posso dizer, é um sonho que está sendo realizado, né? É a mesma coisa quando uma mulher tem o bebê e ela recebe aquele bebê no colo. O meu bebê veio com 11 anos de idade.
né? E assim, é uma criança maravilhosa, sabe? Uma criança que assim, nós estamos tendo algumas situações, né, de adaptação, mas nada que eu possa dizer para você assim, é algo que foge sabe, que foge, assim. É algo que de uma criança de 11 anos de idade, né? Como, por exemplo, depois eu falo, né? Deixa eu concluir isso aqui, senão estou misturando tudo. Só para você saber a diferença entre o que é ser pai e o que é ser tio. Na hora Exatamente. Sabe, agora eu sou pai, agora eu sou tio. Exatamente. De insistir, né? Por exemplo, assim, eu quero isso. Você fala assim, não, eu quero sim. Aí fica emburrado. Aí, nosso trato foi assim, ó, quando eu falar alguma coisa e ficar emburrado, chateado, aí tá, eu deixo ficar chateado e emburrado pra lá. Uma coisa que eu tô trabalhando em mim, sabe, Luciane? Porque eu sou assim, vamos supor, se eu tivesse alguma situação de alguma desavença com alguém, eu queria logo resolver a situação, sabe? Agora não, eu tenho que parar, esperar, dar um tempo, sabe? Uma coisa que eu estou aprendendo, dar um tempo de respirar, respira. Eu vou pra lá também meio chateado, venho pra cá chateado, deixo ficar chateado lá. Aí o nosso combinado foi, quando fizer alguma coisa, tem que vir pedir desculpa, dar um abraço e um beijo. Isso, sabe? Isso. Então, aí assim, aí eu tô deixando. Aí quando acontece alguma coisa, aí tá, fiquei emburrado pra lá, deixo ficar. Aí eu vou fazer as minhas coisas. Preparar minhas aulas para poder dar aula online e tal, né? Porque eu sou professor. Mandar atividade para meus alunos. E aí tá. Todas as vezes vem e pede desculpa. Aí eu falo assim, mas tá faltando o beijo, o abraço. Entendeu? Aí vem, aí resolve, aí volta a chamar de pai, entendeu? Aí tudo fica tranquilo. Estratégia. Eu errei, me perdoa e eu te amo, sempre. Todo mundo. Exatamente. Eu errei, me perdoa e eu te amo. É um mantra, né? Tem que todo mundo. É isso aí. E todas as vezes, Luciane, quando, assim, por exemplo, ele não é alfabetizado, ele tem 11 anos e não é alfabetizado, né? E ele reconhece letras, reconhece algumas famílias silábicas, mas ele ainda não está alfabetizado. Então, assim, do dia... Eu deixei passar uma semana, né? E depois, na segunda semana, eu já comecei a dar algumas coisas para ele. Ele já chorou, né? Já chorou dizendo que não queria. Enfim, mas eu sempre digo para ele assim, o pai tá fazendo isso porque o pai te ama e quer que você aprenda, né? O pai tá fazendo isso, pode ser chato, mas é porque eu quero o seu bem, né? Além de eu ter falado para ele que quando ele provar para mim que ele não foi uma troca, assim, além de eu falar que eu vou dar para ele, por exemplo, um celular que eu tenho aqui já usado para ele poder brincar com joguinhos, eu mostro sempre para ele que é importante saber ler, escrever, sabe? Mesmo que ele não siga, mesmo que ele não se torne um doutor nem nada, mas assim, que ele saiba ler e escrever, porque isso é importante para qualquer um, né? E assim, então assim, e sempre falo para ele, e assim, eu sempre digo para ele que eu amo, eu sempre tive essa necessidade, sabe? Meu pai e minha mãe, eu sei que eles me amam, mas eu não fui criado dessa forma, ouvindo isso, né? Que eu era amado, né? E com os meus sobrinhos eu falo, aprendi a dizer isso para outras pessoas, e pro meu filho é o tempo inteiro. E aí, às vezes, assim, do nada eu tô parado, sentado na cadeira, fazendo alguma coisa, ele chega pra mim e fala assim, pai, eu te amo. Entendeu? E assim, é algo assim, que eu fico assim, super... É um presente, Luciane, literalmente, ele é um presente de Deus pra mim. Tem que ser música mesmo, essa verbalização do amor tem que ser música na nossa casa. Do nada também, que eu falo o tempo todo, e aqui é vezes 4, né? Eu te amo. As situações mais adversas a gente está afirmando, né? Porque esse laço, esse vínculo afetivo é que fica para poder superar as diferenças, as dificuldades que é presente em toda família, né?
Essas conferências que tu exatamente. fazia, tu se emocionava? Como era o teu estado emocional? Eu conheci a minha filha com 9 anos e também foi pela internet. Só que minha filha tinha saído do abrigo, estava morando com o pai aqui em Teresina e eu fora. E a primeira conferência eu tive que tomar meia garrafa de vinho verde, assim, 2 goles, para poder aguentar. Eu tava uma pilha. Agora tu tá falando comigo, eu estou percebendo que talvez fosse essa questão de ter que ser adotada por ela, né? De querer ser adotada. Exatamente. Exatamente. Às vezes eu ficava muito apreensivo. Eu suava. Ficava suando porque eu queria ter um respaldo, sabe? Um respaldo positivo. Então, toda vez que a gente conversava, eu perguntava à assistente social ou à psicóloga qual tinha sido a reação. Como que ele tinha reagido depois da videoconferência, né? E sempre era positivo. E isso ia me dando forças. Teve alguns momentos que eu comecei a, entre aspas, vamos dizer assim, ter algumas dúvidas, sabe? Dúvidas daquilo, né? Aí foi quando a psicóloga virou para mim e falou assim: Erasmo, ter medo é normal. Só não pode deixar que o medo se sobreponha todo essa sua vontade, né? Sim, Que o medo é essencial para o ser humano, né? O medo é essencial para o ser humano. Então, Aí tá, e as coisas foram acontecendo. Mas, assim, um dia que também assim, emocionou muito a gente foi uma semana antes, que até a psicóloga chorou. Além do dia do encontro, né? A psicóloga chorou, eu chorei, a assistente social, enfim, todo mundo chorou. Foi quando eu reuni algumas fotos da minha família para eu poder, para a psicóloga mostrar para ele, né? Que era a foto dos meus pais, que era a foto dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, para que ele entendesse, né? Que além de mim, né? Que eu sou a família dele, mas ele tinha também ele ia ter avô, tios e tias, enfim. Foi quando a psicóloga mostrou para ele antes da videoconferência. E aí tá, ligou. Aí quando a gente começou a conversar, aí ela perguntou pra ele o que ele tinha achado. Aí ele começou a se emocionar. Aí eu também não me contive, eu comecei a chorar daqui, né? Comecei a chorar. E a psicóloga também, assim, os três ficaram chorando, né? Assim, secando as lágrimas, enfim. Foi um momento muito, muito mágico, assim, nesse momento. Porque, assim, foi quando eu realmente senti que ele tinha internalizado aquilo, né? Ele tinha entendido que... Aí a psicóloga perguntou para ele um outro dia o que ele preferia, se era voltar para a antiga, né, família ou ter uma nova família. Foi quando ele virou e falou que ele queria ter uma nova família, né? E aí isso me deu mais uma carga, mais uma confirmação. E as coisas foram indo e hoje ele está aqui, já tem o quê? Já tem quase uns 20 dias, se eu não me engano, né? Já 4, né? Tem quase uns 18 dias. E a gente está aqui vivendo tranquilo, graças a Deus, estamos felizes. Quando a gente está dando essas entrevistas, falando sobre a história de vida, eu acho muito engraçado que eles ficam perto, né? E parece que nesses momentos que a gente conta a riqueza de detalhes desses encontros, que a gente não conta diretamente para eles, né? Eu me percebo dando entrevista e depois eu vejo frases completas que eu falei, eles reproduzindo. Aí um raio de sol entrou pela janela e iluminou meu cabelo. Então, assim, vai construindo essa identidade, essa narrativa que é tão positiva. Erasmo, tu sabe que horas a gente começou nossa live? Sabe não? Olha, eu acho que era... Alguém tá assistindo? Só pra saber, pra não cair. Eu acho que era 20h20 mais ou menos. Acho que era 8h20 alguma coisa. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é professor de quê? Eu sou pedagogo e eu fiz uma outra faculdade de artes visuais.
não atuo como em artes visuais, mas eu sou pedagogo, eu sou professor e trabalho em uma escola, eu trabalho na educação infantil, né? E na outra eu sou professor de educação especial, eu trabalho com crianças inclusão, eu trabalho com educação inclusiva. Eu queria saber nesse processo aí de ser professor, a experiência de ser professor, de ter convivência com adolescentes, com crianças, foi um ponto favorável para tu tomar essa decisão de querer logo ser pai? Porque o pai novo, aos 37 é um pai novo. Então, eu sempre me encantava por alguma criança, né? A gente como professor, né, a gente sempre se encanta, né? Eu não sei se você já deu aula para crianças pequenas, mas assim, a gente quando é professor, a gente sempre se encanta por algum. A gente gosta de todos, mas a gente sempre tem aquela identificação, né? E foi que em 2018 teve um garotinho de mais ou menos uns 5 anos. Eu me encantei por ele. E até falei com a mãe dele, falei assim, olha, eu queria ter um filho igual a esse menino. Assim. Mas assim, essa questão de ser professor e de ter ajudou na questão de pensar em ampliar um pouco de perfil ser maior. Porque uma vez eu ouvi de um juiz o seguinte, que numa entrevista, que quando a gente vai entrar com o processo de adoção, que a gente tem que ir aberto e dar a oportunidade de olhar nos olhos do outro, né? Não importa se é criança ou adolescente, mas você olhar no olho, né? De você dar oportunidade. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Como eu trabalho numa escola que tem crianças maiores, apesar de eu não estar ali envolvido com elas porque os meus alunos são só especiais, né? Então, eu trabalho como inclusão, então eu fico dentro de uma sala de aula com um aluno especial e a professora é responsável por todos os outros, né? Mas só que eu observava os outros e às vezes perguntava assim, ficava assim, quantos anos você tem? Perguntava, né, pra ir. Ou às vezes uma criança, um adolescente ou pré-adolescente estava andando, eu perguntava assim, quantos anos você tem? Ah, tenho 10. Quantos anos eu tenho? Tenho 8, tenho 9, tenho 12. Aí eu falava assim, eu posso ser um pai de uma criança maior também. Até por conta, Luciene, por eu ser só uma criança menor, ia requerer muito mais de mim, né? E uma criança maior, por mais que às vezes ele me chama para eu lavar a cabeça dele. Né? Lavar a cabeça. E eu vou, né? Ou às vezes tem que... Às vezes eu tenho... Tá olhando ali, ó. Às vezes eu tenho que... Assim, mostrar como que escova o dente, né? Que são, assim... Com a gente quando... Hoje e daqui a 10 anos também, viu? Na prática. Então, Então, assim... Porque a gente sabe que as crianças eles vêm com algumas dificuldades, né? Eles vêm com algumas dificuldades, né? Mas eu já falei para ele que, se Deus quiser, em nome de Jesus, falei para ele, em nome de Jesus, final do ano, você vai estar lendo. É só você se dedicar. É só você prestar atenção nisso aqui. Porque até então, nunca teve ninguém para dizer isso para ele, né? Então, assim, e você como psicóloga, você pode dizer muito mais que eu, que assim, as pessoas, o ser humano, ele passa a entender ou ele se dá o valor quando ele é visto pelos olhos do outro, né? Assim, vamos supor, eu me vejo através do que você me fala. Então, assim, quando internaliza isso, as coisas vão. Eu não acredito muito nisso. Como eu trabalho com criança o tempo inteiro, né? Então, eu sou professor. Então, a construção do autoconceito, da autoestima, da autoeficácia, exatamente. Da capacidade de achar que é capaz de executar uma tarefa, o autoconceito, que são as qualidades que eu possuo, a autoestima, que é, né, como eu me sinto realizada e feliz pelo que eu sou. Então, todas essas características, elas têm que ser construídas de forma externa, né? Para a gente poder ir assimilando e construindo essa identidade. Exatamente. E eu tenho trabalhado isso o tempo inteiro. Quando fica triste,
na hora da atividade, eu falo assim, ó, o pai te ama, eu tô aqui pra te ajudar. Não. Se você não sabe, uma hora você vai aprender. Ninguém nasceu sabendo, eu também não sabia, eu aprendi, e as coisas estão indo. E assim, eu até conversei esses dias com um colega meu, a respeito, também ele tá na fila de adoção, eu falei para ele assim, que como, né, o meu filho, por exemplo, tem que ensinar a escovar o dente, tem que ver às vezes se tá tomando banho direito, né, para ensinar a lavar a cabeça, por exemplo, que me chamou para lavar. Então, são coisas assim que às vezes você pode pensar assim, às vezes uma pessoa fala assim, eu quero, por exemplo, assim, adotar uma criança menor, mas assim, uma criança maior, ela, às vezes ela também quer carinho, ela quer, por exemplo, às vezes me pede para pentear o cabelo, sabe? Me pede para pentear o cabelo, e eu vou com todo prazer, sabe? Eu sempre quis ter esse momento, sabe? Às vezes, por exemplo, fala assim, pai, vem assistir um filme aqui comigo. Vem assistir um filme aqui comigo. Aí eu vou, sento ali. Só que às vezes eu tenho que fazer comida, porque agora assim, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar roupa para dois, né? Eu tenho que... tem que estar o tempo inteiro assim. Então, agora minha vida completamente mudou a rotina, né? Então, tá eu bem... Eu gostei de um resumo de um livro que fala exatamente isso que você está falando, né? As 5 linguagens do amor. A linguagem do presente, que é você viajar e chegar, olha, lembrei de você, a pessoa se sente amada. Aí tem o tempo de qualidade, que é aquele tempo no olho, sem o celular na mão, conversando, trocando, né? Se conectando. As palavras de afirmação são outro tipo de forma de a gente dizer que ama. E serviço, né? Que é cuidado, esse seu cuidado da alimentação, da roupa. E o contato físico, que é o que exatamente. A gente tem alguma dificuldade às vezes no começo, mas aí a gente vai criando os acordos e aí isso vai acontecer de forma naturalmente, né? O meu hoje lembra, quando chegou com 7 anos, eu falava, eu vou fazer um acordo aqui, são 10 beijinhos por dia. E com 17 anos ele lembra, cadê? Tá faltando alguma coisa hoje. Aí às vezes era pausado, às vezes era só de uma vez. Mas esse contato físico, ele tem que ser estimulado de forma intencional, né? E aí achei muito bacana essa forma aí de fazer esse contato com o charado, porque realmente a gente fica sem ter, né, assunto, e a gente vai se conectando por meio da ludicidade. Você sabe muito bem o quanto é importante brincar e quanto a ludicidade é importante para a construção dos vínculos e dos afetos. Exatamente. Então, assim, porque um dia desses me perguntaram como que eu tinha feito nos primeiros momentos. Então, assim, eu pensei, como que eu vou me aproximar de uma criança de 11 anos, né? Quase um adolescente, né? Entrando, né? Quase. Eu falei assim, eu vou ter que criar uma estratégia. Futebol eu não sei jogar, então assim, vou falar sobre o futebol, não sei. Mas apesar de agora eu ter que soltar pipa, eu fico soltando pipa às vezes aqui no meu quintal, né? Coisa que eu não fazia. Jogar futebol, às vezes fico chutando uma bola ali ou outra, tal. Enfim, fico fazendo assim. Então eu pensei nessa estratégia de, assim, eu vou fazer charadas para poder... E as coisas foram indo. Então a gente fazia charada, fazia 2 por dia, e as coisas foram acontecendo muito, muito, muito natural. Então, assim, hoje nós fizemos uma videochamada com a psicóloga e assistente social do abrigo, que ele falou que queria conversar com elas. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Aí nós fizemos. Aí eu disse para elas que, eu digo aqui também para você, que eu percebo como assim, a gente não tem nem um mês juntos, mas é como se a gente já vivesse, é como se eu já estivesse com ele, sabe? Assim, tem uma sintonia muito grande, é uma sintonia enorme. Então, assim, é um verdadeiro presente de Deus, sabe? Às vezes tem as desavenças, tem as desavenças, mas assim, o amor que a gente tem, o significado do meu nome é o amado, e o significado do nome dele é protegido de Deus, né? Então, assim, juntou tudo isso. Então, assim, é como se a gente já convivesse muito. Esses dias nós fizemos uma videochamada com a minha mãe, aí depois a minha mãe conversou comigo, falou assim, quem diz que... Um exemplo, né? Aí foi assim, quem diz que não é filho, que ele é meu filho, é meu filho. Eu falei assim, mas ele é.
Independente de qualquer coisa, eu vou. E ai de quem dizer que não é, sabe? Porque é. E ele tem a pele. Eu não vou dizer que ele é. A gente diz que é moreno, né? Mas assim, enfim. Ele é um pouco. Ele é um pouquinho mais escurinho que você. Eu chamo ele de meu preto. Então é negro, vamos dar nome, Sim, vamos construir essa identidade positiva. Sim. Ele é negro, aí, então. A categoria de negro tem, né? Então, aí o que acontece? Eu virei pra ele e falei, eu chamo ele de meu pretinho, né? Aí eu falo assim, às vezes do nada eu tô fazendo uma coisa do nada, porque eu sou muito assim, muito espontâneo. E ele também é assim. Aí eu chego assim, cadê meu pretinho? Aí eu falei assim, eu vou dar um beijo nele. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma sintonia muito grande. Aí a psicóloga hoje virou pra mim e falou assim, vocês são pai e filho, vocês estão muito pai e filho. Erasmo, em relação a essa questão da educação, é uma questão que as pessoas que estão na fila por adoção, que estão amadurecendo a ideia de adotar, sempre recorrem a essa questão. Será se eu vou dar conta de acompanhar uma criança? Porque é muito comum uma criança com 9, com 10, com 11, não ser alfabetizada e estar nos abrigos, né? Infelizmente, é uma angústia que o Estado pratica com essas crianças de não dar o suporte escolar, porque não é porque está no abrigo que não poderia ter um suporte escolar mais eficaz. A gente viu aqui a experiência de alguns abrigos que fazem parceria com escolas filantrópicas e conseguem dar um ensino melhor, mas a maioria não consegue. E dentro dessas tuas dificuldades da escolarização dele, tu tá usando o método construtivista ou tá pincelando com o método tradicional? Quais são as tuas estratégias para poder ser esse apoio de nivelamento que ele precisa? Então, eu vou ser sincero com você. Ele está no 5º ano, aí eu pergunto para você, ele está no 5º ano e não sabe ler nada. Aí eu digo para você assim, eu, enquanto pai, eu não quero que ele vá para o 6º ano sem saber. Se ele tiver que repetir, né? Se ele tiver que continuar, eu já até conversei isso com ele, falei assim, meu filho, se você tiver que continuar no 5º ano, você vai continuar, mas quando você der um passo, quando você for para o 6º ano, eu quero que você vá sabendo as coisas. Não adianta você ir para o 6º ano se você não sabe ainda, né? E em relação à forma como eu estou trabalhando, se eu fosse alfabetizar, né, os alunos, né, que eu não sou alfabetizador de escola, né, eu trabalho na educação infantil e alfabetizo os meus alunos especiais né, de acordo com a capacidade que eles têm de acompanhar. Então, assim, eu estou misturando tudo que eu percebo que é fácil para ele, né? Eu também não exijo muito dele, porque nós estamos ainda em aproximação. Aproximação não, nós estamos em convivência. Então eu não posso pegar tão firme, porque a gente está criando vínculo, né? Então, assim, eu tenho também que tomar um certo cuidado em relação a isso. Mas, por exemplo, como eu não acredito, enquanto professor, que existe um método melhor que o outro, a gente tem que ir de acordo com aquilo que o aluno alcança, né? Tem alguns que vão aprender muito fácil pelo método construtivista, montessoriano, mas tem uns que às vezes vão necessitar de um método mais tradicional, né? Então, assim, eu estou misturando tudo, né? Eu pego famílias silábicas, eu pego um texto daquela família silábica que eu trabalhei e pego uma palavra dali, leio o texto para ele entender, e daquela palavra eu tiro trabalho aquelas famílias que eu né, já trabalhei com ele. Hoje, por exemplo, ontem nós trabalhamos, foi ontem? Não, foi hoje de manhã, nós trabalhamos o rato, a palavra rato. Aí tinha lá umas palavras que eu deixei ele lendo, e aí eu fui botar roupa na máquina. Aí eu falei assim, agora você vai ler essas palavrinhas aqui, quando eu voltar, eu vou tomar a sua leitura. Então, assim, eu já percebi durante esse tempo, né? Desde quando eu comecei. Hoje, ele já começou a evoluir, ele conseguiu ler algumas palavras para mim, que ele já leu com muito mais rapidez do que antes, né?
E às vezes eu falo para ele assim, que às vezes ele, por ele já ter essa idade, né, já ter 11 anos, ainda não tá, e às vezes ele fica querendo adivinhar a palavra, né? Ele fica adivinhar. Ele quer adivinhar. Eu já falei assim, meu filho, você não tem que adivinhar, você tem que olhar as letrinhas, tentar entender aquele som e você fala. Se você falar errado, não tem problema, você vai acertar uma hora. E assim tá indo. Mas eu tenho certeza, já falei para ele, e eu tenho percebido que ele também tem tido mais interesse em querer ler, né? Aprender. E assim, então ele já tá pegando, eu falei assim, ó, eu vou pegar um livrinho aqui para você ler para mim. Aí eu falei para ele, o dia que ele lê para mim um texto, aí eu pego o celular e falo assim, esse celular aqui agora é seu. Não que eu estou fazendo uma vergonha, mas assim, também para mostrar para ele que... aí eu falo assim, aquilo que eu já falei anteriormente, dizer para ele também que é importante estudar, né, aprender a ler, não, independente de qualquer coisa. Mas assim, eu tenho trabalhado todos os métodos, não estou trabalhando um só, entendeu? Eu estou vendo o que ele consegue, o que está sendo melhor para ele, né? Sim. A minha experiência que eu tenho acompanhando crianças, né, que saíram do abrigos maiores, Erasmo, é que o método tradicional é o que dá o resultado mais rápido. Os nossos filhos, depois que eles são alfabetizados, que eles aprendem a ler e escrever, o universo se abre para eles na escola. Sim. Então, assim, focar realmente nessa questão da leitura, mais pelo método tradicional, que é o método mais rápido, né? Para que aí ele possa se desenvolver nas outras áreas, né? Então, eu até encontrei uma cartilha mesmo, Sim. Sabe? Uma cartilha em PDF e baixei. Acho que tem cento e pouco, tem todas as famílias. Baixei, tá até aqui. É a famosa caminho suave, deve ser. Eu não sei, eu acho que não é não. Foi uma adaptação de uma professora, né? Uma professora fez umas adaptações lá muito, muito boas, assim. E na faculdade, aí eu vou dizer um negócio pra você. Hoje em dia, eu sou pedagogo, tal, mas assim, hoje em dia, às vezes tem muitas críticas, né, de trabalhar o método X ou tal. Mas a minha professora na faculdade de pedagogia, ela, às vezes, trabalhava com repetição. Pra gente, com a gente. E na hora da prova, quando a gente ia fazer, a gente, olha, fazia a prova assim, porque ela botava perguntas às vezes. Fazia uma pergunta, depois fazia aquela pergunta de um outro jeito. Olha, sabe, então assim, é claro que você não vai trabalhar de uma forma maçante também, né? Mas assim, aquilo que você falou, eu tenho trabalhado às vezes de forma mais ampla, mas eu tenho colocado também na minha cabeça assim, eu preciso de dar um avanço nele. É óbvio que eu tenho que tomar cuidado, né? Aquilo que eu falei, do vínculo, etc e tal. Mas eu tenho que dar um avanço, entendeu? Então, depois que ele pegar, aí ele vai, porque eu vejo um potencial enorme nele, sabe? Além de, assim, não é porque ele é meu filho, mas assim, eu vejo um potencial enorme nele, que ele pode ir, sabe? Ele pode ir longe. Mas ele tem potencial porque ele é seu filho, que vai ser já está sendo bem instruído, e a gente sabe que as crianças, os adolescentes que têm modelos parentais bem-sucedidos, eles acabam sendo também, né? Eles reproduzem, né, essa questão da mobilidade educacional. Bourdieu nos fala muito isso. Eu dou aula para pedagogia, pedagogia, e muitas vezes eu tenho que rasgar alguns capítulos de livro para dizer, gente, o importante é aprender a ler nessa idade. Isso, exatamente. Anos. Não vamos ficar criando conjunturas muito complexas, não, porque isso aí não vai trabalhar a autoestima, a autoeficácia da criança, que ela precisa olhar para o papel, olhar para uma historinha e decifrar aqueles símbolos e entender o que está vendo. Quando ela tira essa venda dos olhos, o céu é o limite. Mas enquanto ela tiver com essa venda dos olhos, não adianta investir em história, geografia, estudos sociais, é perca de tempo. É só o português, né? Aí até chegar na fase da matemática, assim, paralelo, mas tem que aprender a ler para poder decifrar todo o universo, né? Aí até chegar a fase da calculadora embaixo da mesa, que tu vai passar por essa também, viu? Quando eles estão querendo ali conhecer aqueles números e acabam assim, sendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Erasmo, fala pra gente como é a rotina de um pai solo. Descreve pra gente como é a rotina de um pai solo. Então, quando eu era sozinho, eu acordava a hora que eu queria, né? Ainda mais agora com a pandemia, né? Acordava a hora que eu queria, enfim. Mas, enfim, agora
quando dá 6 horas, 6 horas, 7h30 mais ou menos. Hoje que dormiu até 8, mas dá 7 horas, 7h30, pula na minha cama. Esses dias, o que fez? Abriu a janela do meu quarto e falou assim, tá na hora de acordar. Mas enfim, o que eu faço agora? Eu acordo de manhã, eu vou ao banheiro, né? Lavo o meu rosto e tal, faço café pra gente. Então, aí sento aqui um pouquinho, vejo alguma coisa da escola, mando atividade para os meus alunos, para a mãe dos meus alunos, né? Porque como são especiais, não tem como eu fazer videoconferência, né? Então eu mando as atividades para a mãe. Eu faço o café para ele e tal, tomo meu café. Hoje, por exemplo, acordei, dei o café para ele, coloquei a roupa na máquina, voltei para a cozinha, arrumei algumas coisas aqui, voltei lá aí sentei e chamei ele para poder fazer as atividades, deixei ele aqui lendo, voltei para falar para lavanderia, vi como estava a roupa lá, aí quando eu voltei, tomei a leitura dele, aí quando dá umas 10 horas, 11 horas mais ou menos, eu já começo a preparar o almoço, porque assim, tem uma fome, assim, é o tempo inteiro. O meu irmão, eu perguntei pro meu irmão, né? Meu irmão, eu tenho um sobrinho de 9 anos de idade. Aí eu falei assim, o que criança come? Falei assim pra ele. Aí ele falou assim, come tudo o tempo inteiro. E literalmente é assim, né? Aí até eu falei pra minha mãe e falei assim, mãe, eles são filhotes, né? E filhotes comem o tempo todo pra crescer, né? Então é o tempo inteiro comendo. O tempo inteiro, é uma fome que não tem. Mas é basicamente assim. Então, assim, hoje a minha vida está completamente diferente. Quando eu começar a trabalhar, aí que vai trabalhar, né? Voltar quando a gente sair de toda essa situação, aí vai ficar mais frenético ainda, porque eu trabalho em 2 escolas, vou ter que lavar, passar, cozinhar, né? Então vai ficar bem mais puxado. Mas assim, está sendo muito gratificante. Vou começar. Quem quiser mandar perguntas, podem mandar, que a gente agora tem um tempinho. Estão perguntando aqui, Erasmo, se você divide as obrigações da casa com ele. Agora é o tempo de um bom treinamento, né? Sim, é verdade. Isso, eu até postei esses dias um post lá de um acho que é neuropediatra, se não me engano, falando sobre a importância que tem você instruir os seus filhos a fazer todas essas, ajudar nos afazeres de casa. O que eu comecei a fazer? Todo dia de manhã eu peço que ele... Aí eu boto o pão no pratinho, tá? Eu boto em cima da mesa o café, aí eu falo assim, ó, agora você vai lavar o seu pratinho e a sua caneca. O primeiro dia reclamou, né? Falou assim, você que tem que lavar. Eu falei assim, sim, eu posso lavar, mas você também pode. Você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar porque nós somos uma família, então um ajuda o outro, né? Mas assim, eu ainda não pedi, por exemplo, ainda para poder estar aqui olhando. Eu não pedi ainda para varrer uma... aquela reunião que tem que ser feita para vamos definir aqui quem vai ficar com Não, isso ainda não. Quem vai ficar com a água, quem vai ficar com os quartos. Não foi definido Eu ainda não fiz isso não, mas mais para frente eu vou fazer. É aquilo, né? Como a gente tem 20 dias mais ou menos juntos, né? A gente tem que, né, deixar um pouco... Tá de lua de mel. Mas assim, por exemplo, lavar o pratinho, lavar a canequinha que tomou o café, eu peço sim, né? Por exemplo, peço para colocar a comida pra cachorra, né? De manhã, antes eu falo assim, ó, bota a comidinha lá para as cachorrinhas. Ou se não, trata da calopsita, né? A gente vai começar aos pouquinhos, né? Vamos começar aos pouquinhos. É muito importante, da forma que você está fazendo é perfeito. Isso tem que ser construído mesmo, aos poucos, principalmente nessa parte de adaptação, né? A minha caçula, quando ela vinha só o final de semana para minha casa, eu gostava de deixar o sábado à tarde para sentar com ela na mesa para estudar. E ela chegou lá no abrigo dizendo que não queria mais ir para minha casa, porque na minha casa eu estudava demais. Então, assim, às vezes a gente quer, né, já que não, vamos colocar aqui para aprender a ler, mas tem que ter essa sensibilidade para saber a hora, né, de colocar numa rotina realmente,
Quando as coisas não tiverem Exatamente. vida, né? Tem que ter todo É. esse... Eu até fico, assim, fiquei meio preocupado que no dia que chorou, por exemplo, no primeiro dia que chorou, que não queria fazer a lição, eu fiquei preocupado. Eu falei assim, e agora vai falar uma porção de coisas, vai falar que quer ir não sei pra onde, mas não sei pra onde. Falei assim, ai meu Deus. Aí graças a Deus não teve nada. Aí eu fui e falei, ó, eu dei um abraço nele, falei assim, ó, o pai te ama, por isso que eu quero que você aprenda, entendeu? Eu tô aqui pra te ajudar. Aí foi. Então assim, aí agora das outras vezes não, dá uma reclamadinha ou outra, mas já tá entendendo que estudar é importante. E eu, como um pedagogo, eu preciso também de instruir, né? Assim, não ser carrasco, né? Aquilo que você falou, que eu estou em um período que eu estou construindo, mas eu não posso deixar de mostrar isso, nem de fazer meu papel, né? Além de ser professor, eu tenho que... Essa questão, por exemplo, da idade e série, para mim isso não é importante. Não vou dizer que não é importante, senão eu vou estar levantando a bandeira de que a criança não precisa aprender na idade certa. Mas, assim, na questão dos nossos filhos, né, que vêm com todo um histórico, né, com dificuldades, etc e tal, para mim isso não é importante. O importante é aquilo que você falou, que ele aprenda a ler, que ele aprenda a decifrar o mundo, né, entender aquilo que ele está lendo, que sempre... Se ele leu uma frase, aí ele leu, mas eu falo assim, mas o que você entendeu disso daqui? O que está dizendo isso daqui? Só dizer para mim o que isso aqui está dizendo não importa. Eu quero que você conte para alguém aquilo que você leu. Né? Isso que é ler, né? Entender aquilo. Aí eu tô começando a colocar isso na cabecinha dele, né? E ele é uma criança de boa escuta, sabe? Ele para ouvir, sabe? É um príncipe, vamos dizer assim, uma criança... não é porque é meu filho não, gente, mas assim, literalmente é um presente de Deus. É um presente. Colocar dentro desse contexto uma atmosfera, né, de modelação. Aqui a estratégia que eu usei muito, Erasmo, era filmes que tinham o contexto de escola, Mãos Talentosas, O Primeiro da Classe. São filmes que mostram pessoas que tiveram que superar várias dificuldades para poder acessar a educação. Né? Então, isso eu não mostrei nenhum tipo de filme, mas um dia eu virei para ele e falei assim, imagina se a tia da escola, quando você voltar a estudar, se a professora virar e falar assim, pai, o fulaninho tá com dificuldade de copiar ou de ler. Mas imagina se ela falar assim, pai, o seu filho é muito esperto, o seu filho é muito inteligente, o seu filho copia muito rápido, ele sabe tudo. Aí ele deu um sorriso e abaixou a cabeça e começou a fazer atividade, entendeu? Então, assim, não sei se você conhece aquela teoria do Uri Bronfenbrenner. Você, como né? A teoria da teoria. Isso. Então a minha monografia foi feita em cima desse, né, como teórico. Então, além do Bandura, né? E, então, assim, são coisas que eu acredito, sabe? São coisas que eu acredito e eu estou tentando colocar. Tem aquele ditado também que casa de ferreiro espeta de pau. Mas eu vou provar o contrário, que não é. Aqui em casa casa de professora com filho de professora. Exatamente. Eu falei para ele isso. Falei assim, ó, você é filho de um professor, não tô botando responsabilidade em você, mas que você precisa de... Eu não quero que ele seja eu não quero que ele se torne um professor. Não, se ele não quiser. Se ele quiser, ele pode ser o que ele quiser. Mas assim, eu quero só que ele aprenda a ler, aprenda a decifrar o mundo, né? O mundo letrado, né? Ser uma pessoa que entenda o que lê, que vê, né? E assim, só isso que eu desejo para ele, entendeu? Não tenho mais... assim, eu não vou ficar cobrando dele uma coisa que meus pais nunca me cobraram, né? Então, vai ser assim. O Léo tá perguntando aqui, a licença paternidade só é solicitada quando tem a guarda permanente? Aqui, na minha realidade, Erasmo, a licença paternidade,
ela é liberada quando lá naquele termo de guarda tem assim, guarda para fins de adoção. Só a Exatamente. guarda, a guarda não tem direito à licença, mas quando é a guarda para fins de adoção, é quando o juiz entende que aquela criança já está sendo destituída do poder familiar e está indo para o processo de adoção. Aí a pessoa tem licença. Tu teve licença? Tu vai ter Então, licença? a minha guarda está escrito assim, né? Está escrito guarda para fins de adoção. Eu entrei, por conta da pandemia, está tendo todo um problema, né? Tá todo um problema em relação a isso. Eu entrei em contato com a prefeitura, aí a responsável pelo setor administrativo disse que ia conversar com a procuradora. Estou aguardando a resposta dela para eu poder ir lá, né? Então, assim, nesse momento eu ainda não tenho, né, não estou tirando licença. Então, estou esperando vir a minha resposta para eu poder ver se eu consigo, né? Mas a minha guarda está para fins de adoção. Erasmo, vou te fazer a última pergunta, que eu já te abusei muito da tua vontade hoje. Tá tranquilo. Erasmo, você colocou no seu perfil uma criança de 0 a 12 anos. Não existe uma regra para dizer assim, porque eu coloquei 12 anos, vai vir próximo de 12 anos porque tem mais crianças em abrigos maiores. Por quê? Porque no nosso grupo do WhatsApp, a gente celebrou semana passada uma pessoa que tinha o perfil de 0 a 9 anos e ela recebeu um bebê de 4 meses. Em algum momento desse processo, tu pensou que isso poderia acontecer contigo? Chegar um bebê, chegar uma criança de 1 ano, de 2 anos? Sim, eu pensei porque assim, inicialmente lá atrás no meu processo, eu tinha colocado uma de 0 a 8 anos de idade. Aí quando eu comecei a fazer parte de grupos, né, de apoio e também fazer toda essa análise, né, que você me perguntou, de olhar uma criança, eu comecei a pensar que eu poderia ampliar. Só que, assim, eu falei assim, eu não me vejo pai de uma criança além de 12 anos de idade. Ainda não me via, né? Pai de uma criança de 12 anos de idade. Mas eu pensei, sim, algumas pessoas falavam assim pra mim, você tem que adotar uma criança pequena, um bebê, uma criança menor para te chamar de pai. Algumas pessoas falavam isso, né? E eu falei assim pra mim mesmo, eu vou provar para esse povo que quando existe amor, quando as coisas são para ser, né? Quando as coisas são porque assim, eu acredito muito em Deus, sabe? Eu sou uma pessoa, eu acredito muito em Deus e eu coloquei o meu processo de adoção nas mãos de Deus, eu orava, pedia o meu filho nas orações e depois eu descobri que ele também pedia nas orações dele, sabe? Uma família para ele. Então, assim, eu pensei, sim, que poderia vir uma criança. Até, por exemplo, se viesse uma criança, por exemplo, porque eu tinha colocado que poderia ser até 2, né? Que poderia ser irmãos, né? Poderia ser irmãos. Vamos supor que ele tivesse um irmãozinho menor, estariam os 2 aqui comigo, né? Então, assim, eu não ia ter nenhum problema. Só que aquilo que eu falei com você, se fosse uma criança menor, o trabalho para mim seria um pouco maior, mas não que eu não estivesse preparado para aquilo, entendeu? E foi assim, então eu sabia, eu tinha ciência que poderia acontecer sim de vir um bebê, uma criancinha de 5 anos, né? Mas veio para mim quem deveria vir. Sim. Falando isso que é uma live sobre pai e solo, e as pessoas querem saber de todas as particularidades que existem nesse processo. Erasmo é uma live muito especial, porque estamos falando com uma pessoa que está no mês 1, não é no ano 1, é no mês 1 de pai, né? Todo mundo no mês 1 de pai. Aí diz pra gente aí como já as mensagens finais, o que é que tu espera dessa paternidade daqui pra frente? Quais são os momentos que você ia viver com essa tua paternidade? O que é que tu planeja para esse momento de construção da tua família? Então, como eu falei, do meu filho, eu espero que ele se torne um homem de bem, né? Um homem de bem, de bom caráter, assim como os meus pais me instruíram a ser esse homem que eu sou hoje,
né? Eu vou tentar passar para o meu filho, né? Mesmo com os meus erros, né? Que nós enquanto pais, eu estou aprendendo a ser pai, né? A partir do momento que eu busquei ele, eu nasceu um pai ali. E em alguns momentos eu olhava assim, até hoje às vezes eu olho e eu não acredito, sabe? Fico assim, né? Fico olhando, não acredito muito, mas eu espero que Deus nos abençoe, né? Que ele se torne um homem de bem, um homem de caráter, que eu consiga suprir, ou que eu consiga dar a ele aquilo que ele merece, né? Enquanto filho. Eu não vou dizer, assim, eu não vou dizer que eu posso ter isso de volta, porque eu acho que até escrevi um dia desses num post, você postou alguma coisa lá no stories, eu disse assim, você tinha colocado por quê? Eu botei, porque ser pai é transbordar o amor e, assim, sem querer nada em troca, né? Você amar... É por isso que eu coloquei o tema, né? Vamos falar de amor condicional, porque nesse post você falou, eu falei, eita, ele tá falando de amor condicional, já é o amor de pai mesmo, então eu vou colocar como tema aqui da nossa conversa. É porque, assim, eu enquanto pai, é óbvio que se eu disser que eu não espero, seria hipocrisia, mas, assim, o meu amor por ele é maior do que tudo. Então, assim, se eu não tiver da forma que eu der, eu vou estar feliz de qualquer jeito, sabe? Porque eu vou estar cumprindo a minha missão de pai, sabe? A minha missão de pai, eu quero ser para ele amigo, como eu tenho sido, e eu tenho sentido que eu tenho sido, porque quando nas nossas conversas, às vezes ele gosta muito de ficar brincando, né? Que adolescente ou criança não gosta de brincar com o celular. Às vezes eu falo para ele assim, agora não é hora, agora é hora de viver pai e filho. Vamos ficar aqui sentados, vamos assistir TV juntos, vamos ter esse momento. Então, de ter esse momento com ele, sabe? De mostrar para ele, quando acabar essa pandemia, de levar ele para tomar banho de cachoeira, para tomar banho de rio, ir ao shopping, sei lá, passear. Eu sempre tive esse sonho, sabe? De sair com meu filho, de comprar uma camisa para mim igual para ele, enquanto eu posso, né? Enquanto ele não achar que eu sou careta. Depois quando ele crescer, ele vai... Mas assim, eu quero viver esses momentos, entendeu? E quem acha que ter um filho, que o seu filho nascendo maior não pode te proporcionar isso, reflete um pouco, que pode sim, sabe? Que pode, porque são fases, né? São as fases que a criança tem, mas assim, eu percebo também que ele ele tem 11 anos, mas às vezes tem comportamentos de crianças bem mais novas, né? Até mesmo por conta de alguma ruptura que pode ter tido durante todo esse processo, né, de vivência dele. E que eu tenho aproveitado, sabe? Eu aproveito cada momento, assim. Às vezes a gente fica aqui no quintal brincando, tal, porque a gente não pode sair, né? Tal, só eu saio às vezes. Mas assim, eu tenho aproveitado bastante. Então eu quero que meu filho se torne um... que para alguns momentos eram assim, tá regredindo a um estágio anterior do seu desenvolvimento, eu vou aproveitar essa regressão para ser esse momento de dar afeto, de dar colo. Se ele quer colo, se ele quer isso, ele vai ter, né? E você de forma muito otimizada, né? Começar um período de adaptação onde tem que passar 24 horas dentro de uma casa, vivendo ali aquelas rotinas, todo dia, tudo sempre igual. Realmente ganhar um ano e um mês, porque é muito exatamente. conexão. Exatamente. E aí não tem como ser diferente, né? E o mais incrível que assim, o mais incrível é que toda essa aproximação, ela foi feita por videoconferência, sabe? Não teve nenhum contato, eu nunca trouxe ele para minha casa antes, né? Foi feito tudo assim, mas as coisas aconteceram bem, sei lá, de uma forma muito positiva. Não vou dizer para vocês, né, para você, que, como eu já falei, que não tem, às vezes, umas situações que precisa de mostrar quem eu sou. Eu preciso de mostrar quem eu sou, né? Eu não sou irmão,
Eu não sou tio, eu sou pai. E tem que. E eu até falo ele assim, ó. recebe isso como amor, entender que pertence a alguém. Exatamente. E eu falo assim pra ele assim, ó, eu sou seu pai e não é assim que se trata. Não é assim. Aí nesse momento, Luciene, eu percebo que as coisas que eu fazia com os meus pais, sabe? Aí eu vejo quanto que é difícil, né? Assim, situações em que às vezes minha mãe ou meu pai dizia pra mim e eu questionava, aí eu falei assim, realmente, né, eu preciso eu tô aprendendo nesse processo, né? É um processo bem gostoso, desafiador, né? É desafiador, é gostoso, mas que assim, tem sido, eu vou dizer pra vocês assim, tem sido muito gratificante, mesmo tendo as situações de, né, desavença, às vezes assim, não vou dizer que de enfrentamento, mas são as situações de pensamentos, né? De pensamentos que tem um pensamento que às vezes quer, por exemplo, quer comer uva toda hora. Fala assim, não, a uva você tem que comer, comeu, pronto. São coisas pequenas, então assim, são coisas que você tem que instruir. E às vezes é cansativo, que você fala e permanece. Só que assim, de um modo geral, é uma criança que tem uma boa escuta, para ouvir, sabe? É uma criança carinhosa, uma criança meiga, fofa, sabe? Assim, se eu for ficar aqui falando as qualidades dele, eu vou ficar aqui a minha noite inteira, né? Mas assim, é porque é um príncipe mesmo, é o amor, assim. Você vai aprendendo com o tempo que tem coisas que você vai repetir até casar. Tem coisa que a gente não minha mãe fala comigo, a gente internaliza, que eu falo assim, vou gravar no celular e só dar um play, que é mais fácil. E é verdade. Esses conflitos, Erasmo, é muito comum e é saudável. Casa que não tem conflito, é casa que as pessoas não têm voz, que as pessoas não dialogam, que as pessoas não têm sua identidade, não têm sua subjetividade respeitada. A gente não deve ter confronto. Conflito e confronto são coisas diferentes. Confronto é quando uma pessoa quer eliminar o desejo da outra, eliminar a vontade da outra, a opinião da outra, que é o confronto, né? É a minha verdade que prevalece, ponto. O conflito não, esse choque de ideias que é muito saudável. Entre pai e mãe, entre marido e mulher, entre amigos, né? A pessoa ter essa oportunidade de se colocar, né? De ver, de expressar a sua visão de mundo. Então isso aí são coisas que você vai ter que administrar o resto da vida e são coisas saudáveis, que faz você estar nesse processo de ser família, né? O tempo todo. Exatamente. Erasmo, foi maravilhoso o nosso encontro. Gratidão. Olha, você é muito amado, viu? Porque Obrigado. O que tem de comentários aqui carinhosos, você merece, meu amigo, muito mais ser feliz. Na outra live também já derrubou, tinha muita mensagem carinhosa pra você, né? E aqui tá cheio de amigos aqui mandando um beijo, mandando um abraço, que a live foi linda. A gente se emocionou, né? Muito. E gratidão por esse momento que você tá passando, por compartilhar esse início. Isso ajuda muitas pessoas a se fortalecerem nas suas jornadas de adoção, nas suas esperas. Fortalece muitas mulheres que querem ser mãe e ainda tem que ter marido, tem que ser que não, tem que querer ser mãe, né? E pode ser mãe da adoção, né? Homens também que têm a oportunidade, o desejo, mas tem os bloqueios sociais. Eu ser pai sozinho, jamais. E aí perde a oportunidade de estar vivendo essas experiências incríveis que você está vivendo, né? De desafio, de crescimento, de alegria. Então, assim, olha, gratidão. Todo mundo e aqui, e Luciene, eu quando iniciei, eu fui procurar nas redes, né? No YouTube, o que fosse, se tivesse alguém que falasse sobre um pai solteiro que contasse a experiência dele, né? Aí, por conta disso, eu não, tinha entrevistas de pais solteiros falando, né, tal, uma coisa assim esporádica, tal, mas não tinha um canal de pessoas de um pai solteiro. Eu criei um canal, de vez em quando eu posto alguma coisa, né, enfim, para poder até mesmo incentivar. E durante esse percurso, durante esse tempo, desde quando eu criei o canal, que foi ano passado, muitos homens solteiros vieram até a mim, sabe, dizendo, por exemplo, assim, que se inspiravam em mim,
sabe? Que achava interessante, que tinha vontade de fazer, mas tinha vergonha ou medo. Mas assim, aquilo que eu falei, medo a gente pode ter, mas assim, o que o outro vai dizer, assim, o que o outro vai dizer, as únicas pessoas que eu queria que abraçassem essa ideia era o meu pai, era a minha família, sabe? Minha família, pai, mãe e irmãos. Porque o meu filho tinha que ser amado por todos. Se A e B, C vai dizer alguma coisa, aí é problema. Eu aprendi com a minha professora, ela é doutora em resiliência. Ela virou e falou assim, que a resiliência, né, eu não sei se eu estiver errado, que você pode até dizer mais, assim, ela falava assim, que quando o outro vem te questionar alguma coisa ou tentar te diminuir, o problema é estar com ela, não com você. Então, se alguém vai, né? Então, se o outro vai dizer assim pra mim, você é um pai solteiro, podia aproveitar a vida, etc, etc e tal. Eu falei assim, mas eu não quero, eu quero viver esse momento, eu quero ser pai, eu quero amar alguém, sabe? Assim como os meus pais me amaram. Então, assim, se A e B e C tá me criticando, aí o problema é do A e B e C, né? Eu quero viver esse momento, estou vivendo muito bem, estou muito feliz. Faria de novo se fosse preciso, né? É isso. Então, onde é que te encontram? É @ErasmoCoelho. A gente, no começo da live, a gente falou de busca ativa. Quem quiser saber dos contatos de busca ativa, enche aí o direct do Erasmo, que ele vai responder. Então, eu vou até dizer aqui. Tem a página do grupo, que é do GA, né? O grupo de apoio Adote Amor no Facebook. Quem quiser pode procurar lá. Aí lá tem um link também para entrar no grupo, que é um grupo um grupo de pré-adoção, que aí depois, se a pessoa já é habilitada, ela é direcionada para o grupo de habilitados, e daí ela vai para o busca ativa. Se ela não está habilitada ainda, ela permanece naquele grupo, que aí vai ter as informações e vai, assim, os administradores são bastante ativos lá, mandando bastante, né, conteúdo e tal, informações. E aí tem o Instagram, né, que você já falou, e o canal no YouTube é Pai Solteiro por Adoção. É Pai Solteiro por Adoção / Erasmo Coelho. Que aí quem quiser entrar lá para poder ver algum vídeo de alguma experiência que eu tive, né, do que precisa para poder entrar com o processo de adoção ou não. Aí lá eu conto e vou continuar contando a minha história, né? Aí quando eu puder, eu posto um vídeo com ele, né? Aí eu vou contar as experiências que tá acontecendo. Não, quando puder, a gente vai fazer uma live com vocês dois, porque a gente ficou todo mundo aqui só no mundo da imaginação, querendo ver esse rostinho. Hoje eu conversei com ele. Eu conversei com ele e falei assim, hoje o pai vai fazer uma live contando a nossa história. Só que você ainda não pode aparecer. Aí eu expliquei para ele, porque ainda não aconteceu da certidão, a certidão não está comigo ainda, que precisa de tudo, precisa acontecer. Aí ele foi, entendeu, eu falei assim, uma outra oportunidade a gente aparece, ele aparece. Ele foi, entendeu de boa, ele tá brincando ali no quarto, de vez em quando aparece aqui. Porque infelizmente Erasmo guarda, né? A gente já teria que ter nossos filhos, tudo com documentação, mas a gente sabe que esse modelo ideal não acontece. Guarda. Exatamente. Tem que, né, se preservar até ter a certidão final. Olha, gratidão, viu? Conte comigo nessa jornada. E que precisar, a gente está aqui para trocar figurinha, para ser apoio um do outro. Amei nosso encontro. Eu que agradeço você. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, eu te sigo, né? Já te conheci nas redes, aí no Instagram, te sigo lá no YouTube também. E obrigado por você ter me convidado, obrigado pela sua oportunidade de contar a nossa história, né? Um grande abraço, um beijo, fica com Deus. Todo mundo aqui, Fábio, parabéns, todo mundo aqui, cheio de mensagem.